Imagina a gente desprezar uma bênção de Deus por causa de um prato de comida, mais especificamente um prato de guisado. Foi assim que Esaú rejeitou a bênção de primogenitura por um prato de guisado. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 25, a gente vai conseguir ver como Esaú rejeitou a sua primogenitura. Ele chegou cansado e com fome e viu que seu irmão Jacó estava preparando um guisado vermelho. E ele, faminto, falou: Me dá um pouco. E Jacó disse: Eu só te dou um pouco se você me vender o seu direito de primogenitura por esse guisado. E Esaú disse: Eu já estou prestes a morrer. Do que me servirá a minha primogenitura? Eu te vendo. E Jacó fez ele jurar. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura para Jacó. E aqui em Hebreus capítulo 12 a gente vê assim: Não seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque sabeis que mais tarde, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado. E irmãos, quantos de nós estamos rejeitando as bênçãos que o Senhor tem para nós, a graça dele, por um simples prato de comida? Por um prazer momentâneo, um desejo carnal, uma coisa que vai saciar a nossa fome por uns minutos, umas horas, mas depois ela retornará. E a gente sempre vai ficar vazio, porque nunca nos sacia por completo. E a gente sempre continua cedendo por essas necessidades momentâneas que a gente tem. A gente não deve ser profano assim como Esaú, a gente deve seguir a Jesus. Lá, quando Jesus foi tentado no deserto, na Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e depois ele sentiu fome. Então, nesse momento de sentir fome, Satanás vai para tentá-lo. E assim como Esaú, no momento de fragilidade da nossa carne, quando a gente está passando por uma necessidade, quando a nossa carne está gritando por algo, que vem essas tentações para nos fazer cair, para nos fazer desprezar a graça do Senhor, nos fazer desprezar os planos que Ele tem para nós. Mas Jesus, Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo continuou tentando ele e ele se manteve firme na palavra de Deus. E assim que a gente deve ser, seguir a Cristo, seguir de acordo com a palavra dele e não de acordo com as coisas que a nossa carne diz. A gente não deve trocar a nossa salvação por uns pratos de comida e desprezar o que Deus tem para nós. Então a graça, tudo que Deus tem para nós